Olá, o Folha Entrevista desta semana conversa com o prefeito Marcelo Bellinati, reeleito no último domingo. Nós vamos falar sobre o balanço dos primeiros 4 anos e uma projeção dos outros 4 que virão. Assista esse vídeo até o final, curta e compartilhe. Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai conversar com o prefeito recém-eleito de Londrina, Marcelo Bellinati, prefeito que foi reeleito na eleição, na disputa do último domingo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista, prefeito que veio à redação aqui da Folha de Londrina. Eu que agradeço, Diego, eu agradeço toda a equipe da Folha, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, prefeito, primeiro, o que você acredita essa reeleição, quase 70%, uma disputa diferente, uma eleição mais curta, com pandemia e muita abstenção também, né? Tivemos muita gente votando nulo, também branco, enfim. Como é que você avaliou essa disputa e a sua votação? Primeiro, eu quero agradecer, né, a população de Londrina pela confiança. Foi a maior votação da história da cidade de Londrina. Pra você ter uma ideia, o primeiro prefeito na história da cidade a ser eleito no primeiro turno já tinha sido eu na eleição de 2016. Ou seja, eu fui o primeiro prefeito que atingiu 50% dos votos. Até então, ninguém tinha atingido 50% dos votos. E agora, na reeleição, quase 70% dos eleitores. Ou seja, a cada 10 pessoas que foram votar, 7 votaram na gente. Nós fizemos 10 vezes mais votos do que o segundo colocado. Então isso só aumenta muito a minha responsabilidade, né? A confiança das pessoas. O que eu posso dizer é a minha palavra de gratidão e dizer que eu vou retribuir isso com trabalho, para a gente construir uma cidade cada vez melhor. Bom, prefeito, já pensando em planos aí futuros, né? Em 2022 nós temos uma eleição para governo do estado, para a presidência. É natural que um prefeito reeleito da segunda maior cidade do Paraná já seja visto como potencial candidato. Há alguma chance de 2022 tentar governo? Não, nenhuma. Abdicar do mandato? Vamos completar o mandato, Deus me dando vida e saúde, vamos completar o mandato de prefeito. Mas você se vê nessa condição de uma liderança? Em Maringá também tivemos o prefeito Ulisses Maia reeleito. Diego, eu não penso nisso, não. Eu estou muito focado na administração. Até para a nossa equipe, em todos os momentos, eu sempre colocava, gente, vamos trabalhar. Tinha algum problema, vamos trabalhar. Tem alguma coisa enroscada, vamos trabalhar. Porque nada resiste ao trabalho. E assim, eu estou focado na administração. Ou questões políticas, ao final do mandato, aí vamos pensar o que fazer ou se fazer também. Né? Eu tenho minha profissão como médico, né? Então eu não fiz essa avaliação ainda não. O meu objetivo é ficar até o final do mandato e não tem possibilidade de ser candidato agora nessa eleição. Como é que você viu o apoio do governador Ratinho Júnior ao candidato Thiago Amaral, deputado estadual, que foi seu concorrente? Faz parte do processo político, né? O partido do governador estava coligado com um outro candidato a prefeito, então é natural. Eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que na vida pública a gente tem que distinguir as coisas, a questão política da administrativa. O importante é que haja uma sinergia e um trabalho do prefeito junto com o governador para que a gente possa trabalhar em cima das pautas da cidade. O governador Ratinho Júnior tem esse espírito público, enfim, eu vejo de forma natural. Bom, você vai ter uma base considerável na Câmara, né? Houve uma renovação de mais de 60% na Câmara, mas 6 vereadores do PP? 4 do PP eleitos, mas outros coligados. 2 do PL, 2 do PTB e 1 do Patriota. Você vai ter pelo menos 9 aí, quase metade da Câmara. Sim. Isso facilita na sua avaliação, prefeito? Não, veja, na verdade, o que eu analiso? Eu acho que a relação entre a Câmara de Vereadores e Prefeitura, ela tem que ser uma relação institucional. Durante esse mandato foi dessa maneira que nós conduzimos, com o maior respeito do mundo, atendendo aos vereadores em todos os momentos, no sentido de recepcionar as demandas da população, porque o vereador está mais próximo da população. Então chega muita demanda para a Câmara de Vereadores e que é encaminhada para a Prefeitura. Então,
dando essa recepção, atendimento, explicando os projetos quando há dúvidas. Tem projetos que nós fizemos 10, 15 reuniões explicando para esclarecer todas as dúvidas. E o que eu vejo é o seguinte, que é a maneira que eu sempre me portei, inclusive quando eu era vereador. 3 mandatos. Dois mandatos. Eu era vereador de oposição, tanto ao Nedson quanto ao Barbosa, mas eu nunca deixei de votar um projeto que fosse bom para a cidade. Eu era questionador, eu era chato no sentido de questionar, de perguntar, de querer esclarecimento, né? Mas o projeto era bom para a cidade e é essa a função da pessoa pública, né? Eu votava a favor. E é isso que a gente espera da Câmara. Eu tenho convicção, certeza que todos eles, independente do partido ao qual se elegeram, é o objetivo de todos os vereadores eleitos, que é bem representar a população da cidade de Londrina e defender os interesses do nosso povo. O prefeito foi vereador de 2004 a 2008? 2004, 2008, 2008, 2012. Mas em 2000 você também tentou a Câmara, sim. Né? Ele não conseguiu. Sim, a legenda não elegeu. Certo. Bom, falando de Câmara, relação Câmara Executiva, prefeito, o principal percalço que você sofreu na sua administração, sem dúvida nenhuma, as pesquisas, inclusive a pesquisa do Instituto Multicultural, aqui da parceria com a Folha, com a Paiquerê 91.7, na época apontou isso, uma rejeição muito grande da sua gestão quando da aprovação da revisão da planta genérica de valores do IPTU. Houve erros naquele momento? Como é que você vê essa situação de uma rejeição grande naquele momento e passados 2 anos você conseguir reverter isso a ponto de ser reeleito em primeiro turno? Em primeiro turno é com a maior votação da história da cidade. Eu creio que as pessoas compreenderam que era uma necessidade de se fazer essa revisão, até para corrigir as distorções que existiam. O que é a planta de valores? A planta de valores nada mais é do que a avaliação de quanto vale o imóvel de cada um. O problema é que em Londrina tinham imóveis muito valorizados que quase não pagavam IPTU e imóveis pouco valorizados que pagavam muito IPTU. Então, às vezes, uma casa humilde pagava mais IPTU do que uma casa muito valorizada. Então, foi feita a reavaliação. A alíquota, o valor, o percentual do imposto foi diminuído de 1% para 0,6% e se corrigiu uma distorção de muitos anos. Infelizmente, ao longo dos anos, os prefeitos, ao invés de, não é uma crítica, é uma constatação, ao invés de enfrentarem as situações que eram necessárias, que eram âncoras que seguravam a cidade, eles preferiam fazer o quê? Empurrar com a barriga e jogar para o próximo. Só que chegou num ponto que a prefeitura não tinha condições mais sequer de cortar uma árvore, né? Você se lembra quando dava temporal em Londrina, o que acontecia? Árvore caída para tudo quanto é lado e alagamento. Por quê? Porque fazia anos que a prefeitura não sequer desentupia bueiro ou podava árvore. Porque os prefeitos são maus? Não, porque o prefeito não conseguia, não tinha condição sequer de podar uma árvore. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha nem motosserra na SEMA para podar árvore. Tinham 3 funcionários que não tinham motosserra, porque estava quebrada. Então, assim, aí fica difícil, porque a prefeitura deixa de prestar aquilo para o qual ela existe, que é levar melhorias para a população. Então, eu tenho um outro perfil. Nós, a primeira coisa que fizemos foi todo o diagnóstico do que estava segurando a cidade. E estamos fazendo todos os debates e as discussões. Existem ainda algumas questões a serem debatidas, mas que também serão. E Londrina hoje vive um novo momento em razão disso, né? Em razão dessas atitudes de fazer o debate, fazer a discussão, ainda que politicamente seja uma coisa complicada. Bastante a sua imagem, sim, é uma coisa complicada, mas é necessário fazer. E a Londrina, enfim, vive um novo momento em razão disso. Agora, na campanha, prefeito, os seus principais adversários usaram muito isso, né? Tanto no programa eleitoral quanto nos próprios debates, sabatinas. Por que essa resposta não era dada nesses momentos em que eles confrontavam você sobre essa questão do IPTU? Falta de tempo. Porque o debate é muito curto, né? Como é que você vai debater com profundidade alguma coisa em 1 minuto e meio? É impossível. Né? Como é que você vai discutir Capismel em 1 minuto e meio? Eu preciso de 1 hora para falar de Capismel. Como é que você vai debater Sercontel em 1 minuto e meio?
Eu preciso de 1 hora. Se você me der 1 hora, eu fico 1 hora explicando. Como a planta de valores também. Aqui eu fiz apenas um resuminho, né? Então, enfim, também o questionamento político, né? Pelo menos eu entendo que é equivocado. Mesmo quando eles argumentam, por exemplo, que teve situações, o senhor falou que havia uma distorção porque tinha gente morando em regiões menos valorizadas pagando IPTU mais alto. Mesmo quando apresentavam casos inversos, onde o IPTU subiu muito em relação ao que era antes da revisão, prefeito? Eles apresentaram algum caso que o imóvel estava avaliado a mais do que valia? Não vão apresentar, porque mesmo o valor venal do imóvel, Diego, foi avaliado menor do que é realmente. Deixa eu contar para você uma coisa. Olha que interessante. Tem um hotel aqui da cidade, numa área muito nobre da cidade. E aí, que o dono do hotel, inclusive, é muito amigo meu amigão, uma pessoa corretíssima. Na verdade, não é um hotel, um complexo com hotel, enfim. Certo. Bom, não vou falar o nome. Né? Pode falar a região? Em Londrina. Bom, mas veja, aí um amigo nosso em comum foi visitar o dono do, vou falar hotel, do hotel. Bem na época que tinha sido reavaliado a planta de valores do IPTU. E ele contava, ele dava risada, porque ele chegou lá, o dono do hotel, nosso amigo em comum, estava bravo. Oh, Marcelo, e não sei o quê, onde já se viu, avaliou meu imóvel aqui em 9 milhões de reais? Onde já se viu? 9 milhões de reais foi a avaliação, porque o que determina o valor do IPTU é o valor do imóvel. 9 milhões e não sei o quê. Falei, rapaz, eu vim aqui exatamente por isso. Tem um grupo empresarial que está querendo vir para Londrina e eu vim aqui em nome deles não era verdade, mas veio aqui fazer uma proposta de compra do seu imóvel aqui. E eles estão oferecendo 20 milhões no seu imóvel. 20 milhões? De jeito nenhum, vale pelo menos 40. Diego, o que é certo é certo. Ainda que as pessoas não gostem, eu sei que é difícil, mas era uma coisa necessária para a cidade, né? Assim como tantas outras ações que foram tomadas e que, como eu disse, que vinham sendo empurradas por muitos anos, que estavam segurando a cidade de Londrina. As decisões políticas, muitas vezes, elas não vão de encontro do que é o melhor para a cidade. E alguns políticos, eventualmente, tomam decisões de não corrigir determinadas questões com medo que são coisas impopulares. Mas veja, eu tenho um outro perfil. Tem coisa que precisa ser feita? Vamos fazer, vamos debater, vamos discutir, vamos esclarecer. Às vezes até no calor da emoção é difícil você explicar determinada coisa. Um dia eu recebi uma mensagem, mas o cara estava bravo comigo. Mas pensa num cara bravo, por causa do IPTU dele. Aí eu peguei e falei, manda para mim o teu IPTU, o teu carnê, do número lá que eu vou olhar. Aí eu fui olhar, o IPTU dele tinha baixado. Mas ele estava bravo porque ele não conseguia pagar o IPTU. Você sabe quantos imóveis em Londrina a planta de valores diminuiu o IPTU? 11 mil imóveis diminuíram o IPTU. Ou seja, eles ficaram pagando 16 anos de IPTU a mais, né? Muitos continuou na mesma, claro, mas o que foi feito? Foi feita uma reavaliação. Era necessário fazer, era necessário pelo bem da cidade. E você acha que você reverteu como esse desgaste sofrido quando a Câmara aprovou a revisão? Em 2 anos? Não, mas veja, Diogo, é relativo a questão do desgaste. O cidadão londrinense está vendo o que está acontecendo na cidade. E desde o início da administração, né, a prefeitura ela voltou a prestar os serviços aos cidadãos. Tem muita coisa ainda que precisa
ser feita, mas a questão está caminhando. O que você acha que você não conseguiu ainda? Não, vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Do que eu estou dizendo quando eu digo que tem muita coisa que precisa ser feita. Nós temos 54 postos de saúde em Londrina. Nós já reconstruímos e reformamos 30. Eu vou autorizar agora o início da reforma de mais 14, de uma única vez. Então falta ainda concluir, porque nós vamos reestruturar toda a saúde pública de Londrina. O PAI, né, que ficou maravilhoso. A maternidade municipal, que a gente está dobrando ela de tamanho, nós inauguramos agora a nova ala e agora vamos transferir o atendimento para a nova ala para a gente fazer a reconstrução da ala antiga. Vai ter ar-condicionado no quarto das mulheres, televisão, assim, vários diferenciais de atendimento. Então, quando eu me refiro a isso, que eu falo? Então, por exemplo, asfalto. Nós fizemos mais de 400 quilômetros de recape asfáltico. É muita coisa. É muita coisa, é mais do que daqui, Londrina a Curitiba. Agora, se me perguntar, Marcelo, tem alguns lugares que precisa ainda? Tem, e muitos, não é pouco. Então, é um trabalho de continuidade dessas ações dos cuidados com a cidade. Já revitalizamos mais de 300 praças, né, que há muitos anos estavam, né, deixadas de lado. Mas tem muita praça que precisa fazer ainda. A iluminação em LED, já trocamos 23.500 postes por LED, mas nós temos 70 mil postes, então faltam 47 mil. Então é uma continuidade, né? Teve a questão das reformas de terminais urbanos, mas a população da Zona Leste, por exemplo, reivindica um terminal por lá, né? Veja, então, por exemplo, não é nem reforma, né? Porque nós derrubamos os terminais, né? O do Viva Xavier nós derrubamos e fizemos um novo. O do Gavete, mesma coisa, nós derrubamos e fizemos um novo. Agora nós vamos fazer, a hora que estiver acabando do Gavete, vamos fazer o Acapulco e o Ouro Verde e a reforma completa do terminal central também. A questão de terminal de transporte na região leste, eu confesso que eu tenho que me detalhar e pegar os detalhes de como que isso está, que eu não tenho a posição, está em estudo, né, pela equipe técnica, mas eu não sei em que ponto que está isso. O que nós estamos trabalhando na região leste é instituir uma unidade de saúde 24 horas, que lá ainda não tem, e como a região leste de Londrina é muito grande, a gente estamos estudando de que maneira que a gente pode ter uma unidade de saúde 24 horas e ter uma ou duas outras unidades com horário ampliado até as 11 horas da noite, que isso vai desafogar muito os atendimentos nas UPAs também. Então, um estudo avançado e ele vai ser implementado junto com essa nova escala de reformas que nós iniciamos agora. A ideia é talvez o posto de saúde do Armindo Guazzi, ou da própria Vila Ricardo, a gente está analisando tecnicamente. Um tem que ser 24 horas e pelo menos um outro ou mais 2 atendimentos até as 11 horas da noite. Prefeito, você falou da Capismel, talvez tenha sido o único problema que já vinha, né, de outros anos, mas que também não conseguiu ser solucionado nesses 4 anos do seu mandato, né? Mas veja, nós resolvemos. Eu vou falar uma coisa para você. Eu via nos debates os candidatos falando de Capismel. Aí eu olhava e falava, não é possível. Mas esse cidadão teve 4 anos lá na prefeitura e não fez nada. Não estou falando de ex-prefeito, não, porque ali tem vários que participaram de administrações. O único prefeito que fez alguma coisa pela Capismel fui eu. Oh, mas como, Marcelo? Do que você está falando? É um tema tão complexo, mas eu vou tentar resumir, falar de forma resumida. Quando eu assumi a prefeitura no dia 1º de janeiro, no fundo tinha 13 milhões de reais. 13. Num dos fundos, eram 2 fundos. 13 milhões de reais. E o salário para ser pago no mês de janeiro era de 22 milhões. Ou seja, não tinha dinheiro nem para pagar um mês de aposentadoria dos servidores, né? Fizemos então, foi um longo trabalho realizado, e fizemos a primeira parte da reforma da Previdência, que foi o aumento das alíquotas de contribuição, tanto patronal quanto dos servidores. Patronal passou de 17 para 22, servidores de 11 para 14. Por que nós fizemos como forma de alíquota? Foi uma determinação minha, inclusive. A equipe técnica queria que a gente colocasse lá que ia fazer aporte financeiro. Só que o aporte financeiro não tem obrigatoriedade nenhuma.
Viesse um novo prefeito, como aconteceu por 20 anos, que nada foi feito, não tem dinheiro, o que faz? Não faz o aporte. Não faz o aporte. Foi o que aconteceu durante 20 anos. Agora, como alíquota é uma obrigatoriedade legal. Independente de quem estiver na prefeitura, não tem como escapar. Com esse aumento de alíquotas, isso resulta num aporte financeiro, ou seja, recursos que entram no fundo, da ordem de 68 milhões de reais a mais do que era praticado em anos anteriores, totalizando hoje 309 milhões de reais por ano. Marcelo, isso é suficiente? Não dá nem pro cheiro. Não dá nem pro cheiro. Essa é a primeira parte solucionada. Equacionamos o déficit financeiro, que era aquilo que eu falei, dos 13 para os 22 milhões. Mas à medida que o servidor vai aposentando, novos servidores vão aposentando, aquele déficit que zerou, ele volta a... Porque o número é crescente. Isso, ele volta a crescer. Né? E com a reforma da Previdência em nível federal, muita gente acabou antecipando a aposentadoria. Veja, agora nós temos a solução do déficit atuarial. O que é isso? É uma coisa muito técnica, não é? Na verdade, a dívida atuarial, ela é uma dívida, é uma previsão de dívida. Então, assim, quanto nós vamos precisar ter de recurso no fundo para garantir que os servidores terão a sua aposentadoria nos próximos 35 anos? Quando eu entrei na prefeitura, essa previsão era de 2,5 bilhões de reais, não é milhões, bilhões. Com a reestruturação que nós fizemos, ela caiu em 300 milhões de reais, 300 e poucos milhões de reais, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então a nossa equipe técnica, ela está analisando, em fase adiantada, eu pretendo inclusive enviar para a Câmara esse projeto ainda esse ano, se der tempo, que eles estão concluindo os estudos para ver quais os caminhos possíveis, né? Do que eu falo de caminho possível? Nós vamos aderir, por exemplo, à reforma em nível federal. Espera lá, mas nós vamos ter período de transição ou não? É isso que eu estou querendo dizer. E ver de que maneira que nós vamos corrigir esse déficit. Mas tem que ser feito e nós vamos fazer. É bacana? Não, mas tem que ser feito. Por quê? Para salvar e resguardar e salvaguardar o direito sagrado do servidor receber a sua aposentadoria, mas também, e tão importante quanto isso, manter o equilíbrio das contas da prefeitura. Por quê? Se quebra a Capismel, não quebra a Capismel. Quebra a prefeitura, porque é a prefeitura que vai ter que pagar. Então nós estamos concluindo esses estudos, a equipe técnica me trazendo, tão logo me trouxe, nós tomaremos as decisões. Eu pedi a eles opções de caminho, isso está sendo feito há bastante tempo. Ah, por que não fez antes? Não fez antes porque a gente não sabia o que vinha da reforma da Previdência Nacional. Então, foi uma coisa pensada. Nós temos que esperar porque a gente faz a nossa aqui, eles fazem outra coisa lá, e aí acabou eles fazendo uma coisa que valia só para o servidor público federal, né? Então, a gente aguardou e estamos construindo a solução e fazendo todos os cálculos. Para quê? Para que nenhum prefeito nos próximos 20, 30 anos tenha que sentar de novo para fazer uma discussão sobre esse assunto e nenhum aposentado fique preocupado se vai receber ou não a aposentadoria. Eu fui dezenas de vezes ao Ministério da Previdência, dezenas. Primeira coisa que eu cheguei lá, tem um carioca que agora me foge o nome, é um técnico lá, mas os caras são fantásticos, rapaz, eles entendem tudo. Ele falou, rapaz, prefeito, primeira vez que o prefeito de Londrina vem aqui para conversar com a gente. Isso é o meu perfil, Diego. Se eu te contar o que eu fiz em 2 anos, aconteceu por exemplo, eu pegar o carro domingo à noite de carnaval, sábado à noite de carnaval, descobrir onde que estava o governador da época, que estava na praia, pegar o carro 4 horas da manhã, parar na frente da casa dele, tocar a campainha na maior cara de pau, me recebeu, me atendeu gentilmente, com muita gentileza, o governador Beto Richa, serviu um café. A gente precisava do parcelamento da dívida do ICMS, tinham várias dívidas que precisavam ser parceladas e precisava fazer naquele momento. Se não fizesse, ia dar chabu na Sercontel, porque quando eu entrei na prefeitura, a dívida da Sercontel era 700 milhões de reais, né? Me atendeu gentilmente e resolveu. Acabou o café, o que eu fiz?
voltei para Londrina. Então, assim, se você ficar sentado na cadeira esperando as coisas acontecer, nada acontece. Nada acontece. A Sercontel é um outro exemplo. Devia 700 milhões. O fundo que está assumindo a empresa na desestatização vai investir de cara 500 milhões de reais. Só aí nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais que nós salvamos Londrina. E detalhe, a empresa vai crescer, se desenvolver, a ideia deles é levá-la para todo o Brasil, então vai ser um grande ganho para a cidade. Agora você não pode ficar parado, né? Sim, não pode ficar parado. Ô prefeito, para a gente já se encaminhando para o final, já falando dos próximos 4 anos, então houve essa revisão da planta, entrou o recurso na prefeitura, vocês conseguiram transformar isso em obras e tal. Para os próximos 4 anos, há essa previsão de receita também? Quer dizer, há fôlego ainda para os próximos 4 anos? Vamos lembrar que estamos em pandemia, uma crise econômica nacional afetando todo mundo, iniciativa privada, setor público. A prefeitura vai ter ainda bala na agulha para fazer uma gestão que agrade londrinenses e condiza e que seja condizente com essa confiança que você disse que recebeu ao ser reeleito em primeiro turno para os próximos 4 anos, prefeito? Londrina tem um equilíbrio nas contas que nenhuma cidade no Paraná, eu desconheço, tem. Quando eu digo equilíbrio nas contas, nós fechamos em superávit 2017, 2018, 2019 e em 2020 vamos fechar da mesma maneira. Com a pandemia houve uma redução de receita, então o orçamento nosso de 2020, esse ano agora, ele é maior do que o orçamento de 2021. Esse ano é 2 bilhões 279 milhões, para o ano que vem é 2 bilhões 183 milhões, em razão da queda de receita de pandemia. E, independente disso, está equacionado dentro do orçamento recursos e provisionados para todas essas ações que estão em andamento e para as novas que virão. Então o recurso já está garantido. Por exemplo, da reforma do Bosque, nós só estamos licitando porque tem o recurso para fazer a obra. Cidade Industrial, mesma coisa. Viaduto da Rio Branco com a Leste-Oeste, que nós vamos fazer também, que está licitando a obra, porque nós temos os recursos todos garantidos. As reformas das UBS, porque temos os recursos garantidos. Londrina é uma cidade muito forte, Diego. Londrina é uma cidade muito forte. O que eu creio que aconteceu ao longo dos anos é que talvez as pessoas se desaperceberam disso. E alguns até chegaram a se acostumar com aquele estado de coisas, né? Então aquilo era o normal, não é o normal. O normal é isso que nós estamos vendo agora. É claro, você precisa ter muita vontade, muita determinação, tem que ter uma equipe comprometida. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos servidores públicos, municipais e a nossa equipe, que se tudo isso está acontecendo, se não fosse eles, não estaria acontecendo nada. Então, assim, Londrina terá anos de progresso. A cidade industrial, para você ter uma ideia, tem fila de indústria para se instalar lá. Fila, já acabou, está preenchida, é só construir. Está preenchida. Previsão de quantas indústrias? São 90 lotes. Aí depende, porque tem empresa que compra mais de um lote. Então, assim, mas já tem fila, nós já temos mais de 120 empresas já que querem ir para empresas e indústrias. Você imagina o que vai gerar de mão de obra na construção civil? Você sabia que está demorando 20 dias para as empresas de material de construção entregar tijolo, entregar areia? Está faltando na cidade de Londrina? É o momento que a cidade vive. Então, por exemplo, em 2016, Londrina autorizou 800 mil metros quadrados de construção. Todos os alvarás de obras liberados, somados, davam 800 mil metros quadrados. Em 2019, nós autorizamos 1 milhão e 700 mil metros quadrados. Resultado da desburocratização da prefeitura. Mas o que tem a ver isso, Marcelo? O que tem a ver? Gera emprego para o pedreiro, para o mestre de obra, para o cara do caminhãozinho que vai levar as coisas para lá, para o pessoal que está trabalhando na obra, para a loja de material de construção que tem que contratar o funcionário. Então é um círculo virtuoso. E isso não só na construção civil, isso está acontecendo em diversas áreas. Londrina não atraía grandes indústrias há 20 anos. Nós recebemos aqui a Tata, a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, já tem 1.000 empregos, e o CEO da América Latina veio para cá, o Tushar, que é um indiano, e falou que eles querem fazer, que eles vão fazer de Londrina, o segundo polo mundial da Tata, chegando a 8.000 empregos. Olha que loucura isso.
É uma coisa assim, é uma coisa tão gigante, né, que vai colocar Londrina num outro patamar. A J. Macedo, que começa a construção agora, vai investir R$1 bilhão. São 6 mil empregos diretos e indiretos, são 5 indústrias e empresas ao mesmo tempo. A Atlas Elevadores está transferindo para cá o cérebro da empresa, né, que é o centro administrativo. A Sadia Perdigão, que já está aqui, o centro de distribuição da Magazine Luiza. O que acontece com isso? Os olhos do mundo empresarial do Brasil se voltam para Londrina. Ué, por que eles estão vindo para cá? Eles conversam entre eles. Por que eles estão vindo para... Por que a Tata foi para Londrina? Por que a J. Macedo escolheu Londrina? Por que a Atlas Elevadores escolheu Londrina? Porque o Marcelo é prefeito? Não. Que nunca mais a gente se esqueça pela potencialidade que Londrina tem. A cidade já está preparada para isso. Pela potencialidade, as qualidades que a cidade tem que agregam isso. Talvez em algum momento da nossa história, uma parcela significativa da nossa população se esqueceu disso. Quando eu entrei na prefeitura, as pessoas estavam tristes, desanimadas, desacreditadas com o futuro de Londrina. E eu sabia que a nossa maior missão era resgatar a autoestima, era resgatar o orgulho de ser londrinense. E é disso que eu estou falando. A cidade, ela reencontrou o seu caminho, né? E as pessoas se apercebem disso. Tem muita coisa para fazer? Tem muito problema para resolver? Claro que tem, né? Mas a gente está num outro caminho que a cidade nunca deveria ter se desviado ao longo da sua história. Tá certo. Prefeito Marcelo Brenatti, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui na Folha de Londrina e os esclarecimentos, prefeito que foi reeleito no último domingo para mais 4 anos de trabalho, né, prefeito? Sim. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, prefeito. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, comente no canal e compartilhe.